Programa Negócios, com Debré Bucar. Boa noite, damos início a mais um Programa Negócio. Programa Negócio que vai ao ar toda sexta-feira às 23 horas pelo canal Metrópole News. É retransmitido todo sábado e domingo às 22 horas. Você pode nos assistir pelo canal 24 da NET. Pode também estar nos assistindo simultaneamente pelo site metropolenews.tv.br. Gostou dessa matéria? Quer recomendá-la? Quer assisti-la posteriormente? Quer assistir novamente? Entre no portal Nacional de Notícias, metrópole360.com.br. Essa noite nós estamos recebendo em nossos estúdios no Programa Negócio o presidente da SETSEG, Paulo Lustosa, e com os dois convidados dessa noite, presidente da Quick Logística, Rivas Rezende, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia e das empresas de Como é que é lá? Transile. O Antônio... Oswaldo Antônio. Pronto, facilitou. Né? E nós vamos conversar juntamente com você, telespectador, sobre um problema sério que nós temos no Brasil, que é um dos gargalos, que é a questão de logística, de transporte. O Brasil produz riquezas, mas na hora de transportar perdemos parte dessa riqueza para a ausência de infraestrutura. Isso que nós já discutimos várias vezes. E no momento oportuno, é ano eleitoral, é ano da gente discutir os nossos gargalos e fazermos projetos. Boa noite, Paulo. Obrigado por vir ao Programa Negócio e a gente poder fazer uma discussão tão importante para o Estado de Goiás e para o Brasil. Boa noite, Debré. Boa noite aos telespectadores que assistem esse programa. Nós estamos aqui, mais uma vez, nesse assunto recorrente que é o problema de infraestrutura, que é importante para o Brasil e é importante para Goiás. Muito obrigado. A vez que você esteve aqui, nós não avançamos muito nesse setor, não? Mas foi bom, foi boa a discussão. Mas o setor do transporte ainda continua um problema. Continua, porque essa questão de infraestrutura demanda investimento continuado, demanda planejamento. E isso é importante. E vocês vão poder observar que essas duas pessoas que estão aqui comigo são pessoas que trabalham no setor, que têm experiência com logística e poderá demonstrar a vocês o quanto é importante a questão de infraestrutura para o desenvolvimento sustentado do Estado de Goiás e do Brasil. Oswaldo, você tem duas funções importantes. Eu acho que uma é representar o setor produtivo de Aparecida de Goiânia, né, que tem um setor hoje forte, representativo, representa hoje um PIB importante dentro do Estado de Goiás, que são as empresas que estão lá, né? É o polo industrial crescente de Aparecida de Goiânia. A questão de logística é fundamental para as empresas de lá? Boa noite primeiro. Boa noite a todos. Eu quero dizer que a Aparecida de Goiânia tem a sorte de estar posicionada nas margens da BR-153 e Goiás realmente é o trevo do país. Você está a 2.000 quilômetros de Goiás a Porto Alegre, 2.000 quilômetros de Goiás a Belém, 1.500 da Bahia, 1.500 da Rondônia. A localização geográfica ela acaba sendo favorável para nós. A Aparecida de Goiânia, os incentivos fiscais da Prefeitura e os incentivos fiscais do governo do Estado realmente têm trazido, esses benefícios que têm trazido nesses últimos anos, a Aparecida realmente ela deu um boom nessa cidade. Nós saímos de um PIB de 4 milhões em 2009 para 2013 já perto dos 8 bilhões do PIB da nossa cidade. De 2 para 8 bi? De 4 para 8 bi dobrou em 4 anos. Então você vai contar como é que é o segredo para fazermos isso aí com o restante dos outros municípios, não fazer só com a Aparecida. Rivas Rezende, presidente da Quick Logística. Eu conheço muito, assim, andando no estado direto, eu vejo um caminhão seu grande passando por vários lugares e tal, e eu até aproveitei e fiz um convite que nós vamos contar a história desse empresário, que eu acho que é uma história importante para você aí, para poder se inspirar. De quem começa de baixo, do simples e tal, e dá conta de construir um patrimônio. Mas eu fiz a referência aos seus caminhões para dizer o seguinte: tem lugar pior de logística do que Goiás ainda? Você que anda pelo Brasil inteiro, distribui riquezas de todo lugar, ainda tem lugar pior do que Goiás na logística? Eu acho que aí nós precisamos separar. A logística existe onde tem desenvolvimento, né? Praticamente uma coisa depende da outra, do desenvolvimento, da industrialização. O Estado vem passando por um processo de industrialização bastante relevante a partir de 1984, com a adoção do primeiro projeto de incentivos fiscais, que foi o Estado foi o pioneiro, né? E com isso
trouxe para cá uma série de empresas e, por consequência, também empresas grandes da área de logística, né? Antigamente, se falava de transportador, que era apenas aquele que fazia o transporte. Hoje, existe uma cadeia de serviço a ser oferecido para as empresas e para os embarcadores. Goiás, especificamente, hoje, estou dizendo no momento atual do Estado, vive um bom momento em função da malha rodoviária que foi recuperada, ou seja, isso nos últimos 2 anos mudou muito esse cenário no Estado. Conforme o Estado, mais de 10 mil quilômetros. Exatamente. Essas informações, não acredito que seja isso tudo, né? Mas seguramente as rodovias passaram por um processo de melhoria e recuperação. As rodovias federais também passaram por esse processo. Mas respondendo a sua pergunta, tirando São Paulo, o eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, em algumas partes de Minas, Goiás é um dos bons estados onde se tem uma infraestrutura, não diria adequada, mas bastante superior aos demais estados. Nós temos 19 filiais no Brasil, convivemos com estradas e infraestrutura, a ausência de infraestrutura no estado do Mato Grosso, Rondônia, Acre, boa parte do Nordeste, o Piauí, enfim, tem uma série de estados aí que nós enfrentamos uma série de problemas, não só com estradas, mas infraestrutura mesmo, né, necessária ao nosso segmento. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem, tornam o programa possível para todos os goianos. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já, não sai daí não. Chegaram as novas mini garrafinhas de alumínio Coca-Cola. São 18 países de todo mundo para você colecionar e lembrar dessa Copa do Mundo para sempre. Junte 4 pontos, mais 3,80 e pegue a sua. Oi, amor. Trouxe os filmes. Opa. E aí, vamos ver o filme? O que a gente vai assistir? Pensei no romance. Romance? Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores creme mel. Tudo que é bom pode ficar prêmio. De volta com o programa Negócios, para você que está nos acompanhando pelo canal Metrópole News ou pela internet, metropolenews.tv.br. Nós estamos falando hoje sobre logística com o presidente da CETSEG, Paulo Lustosa, com os nossos 2 convidados, Rivas Rezende e Oswaldo Antônio. Gente, nós estamos vendo que o Brasil tem falado muito da questão da melhoria da logística como um dos fundamentos para que haja baixa dos preços, melhor entrega desses produtos. E agora, recentemente, fomos presenteados pela presidente Dilma, ali em Anápolis, por um trecho de 1.600 e poucos quilômetros da tão sonhada Ferrovia Norte-Sul, né, uma obra que gastou lá 27 anos, para ser inaugurada uma parte dela. Eu gostaria que vocês que representam esse outro setor comentassem sobre essa importante obra que é a Ferrovia Norte-Sul, o que foi entregue, o tempo que ela gastou para ser entregue, os benefícios que nós podemos ou não esperar e o que nós poderíamos corrigir, às vezes numa próxima Ferrovia Norte-Sul, para fazê-la diferente. Paulo. Claro, é importante, nós temos que comemorar o término da ferrovia. Essa questão do tempo que levou para construir, vamos partir da agora, porque o futuro começa agora, vamos deixar o que está para trás. 26 anos. Né? 26 perto de 26, perto de 27 anos. Vamos contar, quase 3 décadas para construir a ferrovia de 1.600 quilômetros. Se nós formos comparar com outros países em desenvolvimento, poderia ter sido construída em 3. Como a China. Como a China, né? Que constrói 1.000 quilômetros de ferrovia de alta complexidade em um ano. Mas vamos partir da agora. Quando nós falamos em logística e infraestrutura e logística integrada. No Brasil, integrar rodoviário com aéreo, com ferrovia e com o porto, com o marítimo. O que nós temos no Brasil e que nós reclamamos? É porque nós temos uma ferrovia pronta que não pode ser operada, que não vai resolver o problema da safra agora de 2014-2015.
Essa é uma obra eleitoreira, na sua opinião? Não, não é obra eleitoreira, é uma obra estruturante. Mas é por ela não estar pronta, ter sido inaugurada uma parte dela, não é uma obra... Não, eu não acredito que seja essa questão do período eleitoral. Acho que ficou pronto agora, aliás, já era para ter... O plano primeiro era de 2 anos atrás, 2012, 2013, 2014, não conseguiu, inaugurou, vai lá, mas não consegue operar. E o que nós esperamos que o governo tenha pulso firme? É de fazer um planejamento estratégico continuado. É como rodovia. Não adianta você recuperar parte da rodovia e o outro trecho ruim. Você tem um desenvolvimento bom em 50, 60 quilômetros, mas depois você tem 40, 50, 100 quilômetros de trecho ruim. É preciso que faça o reparo nas rodovias por inteiro. E quando a gente fala de infraestrutura no país, nós devemos ter um investimento continuado em todos esses modais. E você que é dono de uma grande empresa de logística, de transporte, o que uma obra dessa ela interfere no seu empreendimento, no seu negócio? Isso atrapalha, ajuda, prejudica? Como é que é feita essa relação com o segmento? Na verdade, não há uma relação de atrapalhar ou de beneficiar. Até porque o nosso segmento é um segmento que a ferrovia praticamente não atua, né? Isso, como o Paulo está dizendo, para transportar commodity, né? E grandes volumes, né? Que evidentemente isso precisa estar efetivamente integrado, porque para levar também para a rodovia, utiliza-se o meio rodoviário, né? Então, isso muda um pouco a cadeia, mas utiliza o meio rodoviário em etapas mais curtas. Mas o que efetivamente me preocupa é que, mesmo construindo uma ferrovia, e você olhando hoje o que acontece com o transporte ferroviário no Brasil, não há uma competitividade direta. Então, hoje, se você pega o exemplo da ALL, agora um pouco mais de 60 dias, os produtores lá do Mato Grosso estavam optando por transporte rodoviário, né, com todas essas dificuldades aí, e em vez do ferroviário, em função dos custos. Então, as ferrovias eles estão nivelando o preço do frete, tomando como base o preço do frete rodoviário. Quer dizer, isso praticamente não contribui com a economia a nível de redução de custos, e muito menos com a parte de importação, né? Paulo, então para nós encerrarmos esse primeiro bloco, eu gostaria que a gente enumerasse quais os outros problemas, para a gente terminar esse bloco assim, meio pessimista, sabe, mas para a gente poder no segundo bloco tentar achar soluções viáveis para a área de transporte, para o telespectador que está nos assistindo também não achar que aqui é o fim do mundo, né? Um programa apocalíptico, não é isso não. Mas nós queremos no primeiro bloco enumerar isso, quais são as carências que nós temos. No segundo nós vamos tentar discutir e acharmos algumas soluções. Eu vejo que esse ano de 2012 foi aprovada uma lei para a questão do descanso, não é isso? Foi 2012? Isso. Não é isso? Jornada do motorista, tá? Como que está essa questão da aplicação dessa lei no segmento dos senhores? Rivas, acho que você pode colocar isso depois para na verdade, sim, a lei tem pontos bastante positivos, mas no que tange a infraestrutura, que aliás estava previsto no projeto e a presidente vetou, acabou trazendo um transtorno, porque aquele que era de responsabilidade do governo federal foi vetado. Então, existe uma lei, mas que a maioria das empresas, ou que não tenha rotas definidas, tem uma dificuldade muito grande de cumprir, exatamente porque você imagina uma motorista cumprir a sua jornada de trabalho a 200 quilômetros de um ponto de apoio, né? Isso acabou trazendo transtornos, porque não há como, às vezes, cumprir, não há como, se você cumpre, há penalidades, existe a fiscalização rigorosa em cima das empresas e também de embarcadores, né? Então, isso acabou realmente trazendo uma dificuldade. Agora, as empresas tiveram uma redução de produtividade, no caso da nossa, praticamente em 30%. Nós tivemos um aumento de custo em torno de 35%. As empresas continuam com dificuldades, né, para cumprir a lei e também equacionar o seu lado econômico e financeiro, porque foi afetado diretamente, né? Então, e aí vem um outro problema. As empresas de transporte, de logística no Brasil, representa 43% do que é movimentado no país. 43% do transporte rodoviário. Os demais são transportadores autônomos, né? E os chamados agregados, né?
para você ter uma noção da gravidade do problema, esses 53% que demandam 53% do que é movimentado pelo transporte rodoviário, tem uma média de idade de veículos próxima aos 20 anos, contra 9, um pouco menos de 10 anos das empresas de transporte e das cooperativas. Né? Então, é um cenário que é complicado, porque as empresas legalizadas podem ser fiscalizadas a qualquer momento. Quer dizer, o Ministério do Trabalho, a Polícia Rodoviária alcança esse pessoal a qualquer momento, as empresas. Já esses autônomos, esses agregados que são os donos e motoristas dos próprios caminhões, eles não são alcançados pela fiscalização. Então criou-se também uma outra situação, que acaba as empresas ficando com o ônus do descumprimento, quanto, na verdade, em números de veículos, ela tem uma minoria, ou seja, 47% contra 53%. É um problema que tem que ser resolvido. Paulo, você que representa o setor aí, como é que você está vendo a saúde das empresas de transporte no estado de Goiás? Por conta dessa lei e por outras. Vamos considerar o Brasil inteiro. A questão patrimonial, de resultado de balanço, ela não é boa no setor de transporte. Isso não é eu que estou dizendo, é uma fundação, Dom Cabral, que faz estudos comparativos de diversos setores da economia. O setor de transporte não vai bem. Não vai bem. O Rivas colocou a questão da aplicação da Lei 12.619, que está vigindo há já quase 2 anos, há já 2 anos, completa 2 anos agora em junho. Isso trouxe dificuldades operacionais na aplicação e também financeiras. Questão econômica para que a lei seja cumprida. Porque reduziu a produtividade do veículo. O motorista é obrigado a fazer a jornada de 8 horas, com mais 2 horas extras. É preciso cumprir 11 horas de intrajornada, de repouso, aonde ele diz certamente que não tem estrutura de atendimento de todos esses veículos. Acontece do motorista chegar em São Paulo, entrar no estado de São Paulo, depois de 20, 21 horas, ele não encontrar posto para fazer o estacionamento para repouso. Aí é preciso o quê? Estourar a jornada. E a gente está sofrendo uma dura fiscalização das instituições do governo. E o negócio é complexo, por exemplo. A Auditoria do Trabalho não concorda que o motorista faça repouso dentro da cabine do veículo, onde é permitido por lei. Ela levanta pontos importantes, porque o motorista fica em estado de vigília, mas a vigília tecnicamente é incompatível com o sono, porque ele vai dormir. Mas aí ela questiona a questão de segurança. É um outro ponto importante que nós devemos combater duramente, que é a questão do crime organizado no setor de transporte. Porque até a lei veio para beneficiar o trabalhador, né? A questão da qualidade de vida. Da qualidade de vida, mas aí qual a qualidade de vida? E nós, via de regra, nós, cidadão brasileiro e empresário, estamos suprindo a necessidade, as obrigações de governo. Porque é obrigação do governo da segurança pública. E, no entanto, você pode questioná-los que que as empresas pagam até, às vezes, 15% do faturamento para gerenciamento de risco, apólice de seguro, escolta e etc, 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 etc. Nós não temos segurança. E o motorista não tem segurança realmente de fazer um repouso adequado. Aí nós temos a fiscalização por parte das instituições federais. A gente não tem a capacidade ainda de fazer esse repasse para o mercado que não aceita. Não temos a infraestrutura que nós estamos reclamando aqui, de posto de parada, de segurança adequada. Falta planejamento. Né? Mas não é apocalipse, não. Então, tem saída, por quê? Porque o país, ele cresce a despeito de todas essas mazelas. Peraí, deixa eu chamar um intervalo aqui e agora a gente encerra esse primeiro bloco. Né? Então o telespectador vai ter que trocar de canal. Mas a gente volta no segundo bloco, vamos para um rápido intervalo, vamos trazer aqui as empresas que investem em torno do programa possível para todos nós goianos e voltamos já, não sai daí não. Oi, amor. Trouxe os filmes. Opa. E aí, vamos ver o filme? O que a gente vai assistir? Pensei num romance. Romance? Aproveita e pega o sorvete pra gente. Novos sabores creme mel.
Tudo que é bom pode ficar prêmio. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De volta com o programa Negócios. Para todo o estado de Goiás, você está nos acompanhando aí pela Metrópole News, e nós estamos tratando sobre logística, sobre transporte, sobre algo fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, de qualquer estado. Logística é fundamental. Fizemos o primeiro bloco onde nós avaliamos o que avançou, falamos dos gargalos, das dificuldades, da ausência de leis ou de leis que muitas das vezes foram feitas, mas faltou um planejamento maior para que ela fosse aplicada na sua plenitude e ela alcançasse o benefício para todos. Nesse último bloco do programa, nós vamos falar um pouquinho daquele que nós achamos que deu certo, né? Ou também fazermos algum clamor para que você que está nos assistindo também possa participar, para que a gente possa fazer dar certo e então alcançar o tão sonhado desenvolvimento que o Brasil almeja há tantos anos. Mais de 500 anos, né, Paulo? Mais de 500 anos nós estamos aqui pelejando para desenvolver esse país. Paulo, nós vimos então que nós temos os nossos problemas, mas que em alguns setores a gente tem que fazer algumas coisas para avançar e como nós poderíamos fazer. Então, gostaria, Rivas e Oswaldo, que a gente, nesse bloco, a gente desse conta de encontrar algumas soluções plausíveis. O que nós precisamos fazer para que o nosso futuro, no que tange a logística, a empresas do setor, para que empresas financeiramente estejam mais saudáveis, para que as empresas que precisam do transporte e a sociedade usufrua disso tudo com qualidade. O que nós precisamos fazer, Paulo, para que no futuro seja melhor que o nosso presente? Vamos começar longo, para médio e a curto prazo. Bem otimista. Investir em educação. Investir em educação. Para mim é a chave da solução do problema. É preciso investir em educação. Nós sofremos duramente, o Debré, com o analfabetismo estrutural, né? Funcional. O motorista lê, mas não interpreta. Essa aplicação da 12609, um dos grandes problemas nossos é a questão do preenchimento do relatório de bordo. O motorista não compreende. Você ensina, ele tem que escrever, a parar. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele lê, mas não interpreta. Ele escreve, mas não sabe o que está escrevendo. E os veículos estão em constante evolução. Tem veículos aí que tem mais de 28 sensores eletrônicos, é preciso fazer uma leitura crítica daquilo. Aí tem o plano de gerenciamento de risco da seguradora, tem o rastreador, tem as macros que ele tem que digitar e o sujeito fica desorientado. Aí você está falando de um problema, tem investe educação profissional. Educação básica. Essa geração nossa está perdida. A próxima também. Então, esse quadro, vamos investir, esse bloco nosso é para salvar a nação. É para salvar, para salvar. O que é para a nação 50 anos? Nada. Então vamos investir em educação dura, firme, sistematizada, planejamento. A gente votar em pessoas que têm o comprometimento com o desenvolvimento do país. Não olhe só a questão eleitoral, não. Os próximos 4 anos que eu vou ter que ser reeleito. Não. Olha, a logística, o transporte, em especial o transporte de cargas, é um setor fundamental para o desenvolvimento do país. O Brasil é um país continental, muito grande, precisa transportar as suas riquezas com segurança e com eficiência. Então, é muito importante que o governo estadual, federal e municipal preste atenção na questão do transporte, da logística, do transporte, e em especial do transporte de cargas. Eu vejo o seguinte, Paulo, eu acho que nós até falamos isso no intervalo do programa, mas nós não poderíamos deixar de levar esse programa ao ar sem citar esse dado que é importante. Você falou exatamente da forma cultural, que é enxergar do empresário
Oswaldo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, tal, lá o empresário ele é respeitado, porque ele é o cara que empreende com o seu recurso financeiro, ele é ousado, ele gera emprego, produz impostos, trabalho, etc, etc. Entra-se um empresário e lá nesses países eles são respeitados e aplaudidos pela coragem de empreender. Agora nós temos um problema cultural, e isso que precisa ser superado. Eu acho que esse tipo de programa aqui presta um serviço quando ele vem contar essas histórias, visões e tal, mas lembrar de um fator importante que nós precisamos mudar, Paulo, mudar a cultura do brasileiro sobre a questão de quem empreende. O empreendedor precisa ser mais bem respeitado, porque aí muda-se as políticas, né? Muitas das vezes nós temos a sensação, você entra um empresário e fala, não, entra um corrupto, entra uma pessoa que está tirando a riqueza do Brasil, e na verdade não é assim, é muito pelo contrário. Eu queria só complementar. Sim. O empresário bem sucedido no Brasil, ele não é bem visto, né? Ou seja, esse que é empreendedor, parece que é pecado ser um empreendedor de sucesso no Brasil. Sempre aparece insinuações que não são adequadas, né? Então, na verdade, o empresário não é respeitado, e aquele que é bem sucedido, sabe, tem sempre criminalizado, né? Por ter usado às vezes a competência, por ter trabalhado, por ter investido, por ter arriscado, porque o empresário hoje, com todos os problemas, ele tem um risco do seu capital, né? Então, é um problema sério. Eu acho que a questão cultural precisa ser, efetivamente, de algum momento ser abordada. Realmente, essa cultura, eu acho que é cultural, sim, mas tem que acabar com o paternalismo. Eu acho que o paternalismo, ele acaba acomodando as pessoas, como você fez o comentário, em cestas básicas e, sei lá, cestas, bolsa do governo, de quem for. Eu acho que a falta hoje de profissionalismo está na acomodação do brasileiro. O brasileiro espera de braços cruzados cair do céu, cair a comida, cair o cartão que ganhou de uma Bolsa Família, e ele acaba trocando tudo isso, às vezes por uma coisa que ele podia estar numa empresa bem empregado, ele podia estar trabalhando, e o governo parece que está na contramão. Ganha essas bolsas família quem não trabalha. E quem trabalha? Qual é o incentivo que o trabalhador tem realmente se ele não ganha nada e quem está ganhando é quem não está fazendo nada? Então eu acho que o governo está na contramão. Nós, como empresário, realmente é uma decepção, porque, como o senhor Rivas falou, a gente investe, a gente arrisca, a gente trabalha de domingo a domingo para cumprir os compromissos, e tem coisas que a gente não faz por ganância, a gente faz pelo prazer. E você está dando, sei lá, 10 empregos, 50, 100 empregos, às vezes mais de 1000 empregos, e você é taxado realmente, o empresário é como picareta, sabe? Então eu acho que precisa realmente mudar a cultura, o que já foi falado agora, mas precisa de cortar as mordomias para quem não trabalha. Paternalismo tem que acabar. Sei que é leis de novo, mas são leis. Muito bem, Oswaldo. Paulo, suas considerações finais, já estamos com o tempo estourado, mas a gente encerra. Muito bem, acreditem no país, vamos mudar esse país, não é? Mudar essa cultura, investir em educação, acabar com esse paternalismo. Imagina um país como o nosso, 3.600.000 ações trabalhistas. Por quê? Porque ele é paternalista. Essa questão de hipossuficiência do trabalhador, ora, isso tem que acabar. O empresário chega na mesa do juizado do trabalho, ele é impedido de falar, ele não pode falar. E o direito de pedir é universal. Senhores, obrigado pela contribuição. Paulo Lustosa, presidente da CETSEG, obrigado por vir ao programa mais uma vez, obrigado por trazer as duas pessoas que acho que contribuíram aqui com esse debate de alto nível. A ideia é, sim, mostrar as carências, mas também tentar apontar soluções, é isso que nós fizemos no segundo bloco. Rios, obrigado, prazer em conhecê-lo, né? Sua história te precede e espero ter a oportunidade de contá-la aqui para todos os telespectadores. Sempre que for necessário, pode me convocar que eu estaria aqui. Eu agradeço. Oswaldo, obrigado, prazer em conhecê-lo também, sucesso à frente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, a CIAG. Né? Bom sucesso lá. Bom? Obrigado. E você que fez a opção consciente de estar nos assistindo, obrigado pela audiência. Esperamos assim ter alcançado a sua expectativa quando nós começamos esse programa. Levar informação com conteúdo para quem busca, para poder planejando, poder crescer, poder melhorar. Até sexta-feira, semana que vem. Grande abraço a você, obrigado.
Programa Negócios, com Debré Bucar.